Muito bom dia. O Governo aprovou hoje por via eletrónica uma resolução do Conselho de Ministros que define a estratégia e a calendarização para a quinta geração de comunicações móveis 5G. Esta estratégia visa assegurar que a quinta geração móvel seja um instrumento de desenvolvimento e competitividade da nossa economia, de coesão social e territorial, de melhoria e transformação do nosso modo de vida, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos. Esta resolução contém também um grupo de trabalho que avaliará de forma permanente o risco a nível nacional e a segurança das redes 5G e aplicará as medidas que no quadro europeu têm vindo a ser definidas. Vou passar primeiro ao Sr. Secretário de Estado da Transição Digital e depois ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação para darem informação relevante sobre esta resolução do Conselho de Ministros. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom, este é de facto um instrumento muito relevante do ponto de vista daquilo que é a agenda de transição digital do nosso país, uma vez que promove ativamente aquilo que é um novo modelo de desenvolvimento da economia assente num nível de comunicações e de digitalização muito superior. Houve uma preocupação muito forte em que este processo fosse acompanhado com uma preocupação de coesão territorial, portanto, garantimos que não há um acentuar de algumas assimetrias regionais e, portanto, há um equilíbrio entre aquilo que será a aposta no interior e nas zonas do litoral. E, portanto, do ponto de vista prático, o que estamos a falar é de uma muito maior velocidade na transmissão de dados, estamos a falar de 100 vezes mais rápido do que aquilo que temos hoje, de uma muito menor latência, 50 vezes inferior à que temos hoje com a tecnologia do 4G, e estamos a falar da possibilidade de termos uma conexão de muitos mais dispositivos em simultâneo, o que abre, no fundo, a porta a um tratamento de enormes volumes de dados, o que permite explorar, do ponto de vista económico, novos modelos, novas formas de interagir, novas formas de trabalhar e, sobretudo, transformar o nosso tecido económico, industrial e empresarial. Diria também que há aqui uma forte preocupação de que o 5G permita alavancar e estimular a utilização de outras tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial, do IoT e daquilo que é também a transformação dos modelos de negócio das nossas empresas. E, portanto, nesta lógica de que o 5G serve sobretudo a áreas estratégicas da nossa economia, é por aí também que, em termos de cronograma, é suposto começar o processo. Depois, referir também uma preocupação muito grande com aquilo que são os temas da cibersegurança e, portanto, está contemplada essa dimensão naquilo que é a recomendação e o alinhamento com as melhores práticas europeias nesta área e, por isso, um grupo de trabalho específico para garantir essa preocupação. Em termos de metas e de horizonte temporal, este diploma prevê que o processo decorra ao longo de 5 anos, portanto entre 2020 e 2025, totalmente alinhado com aquilo que são também os calendários que a própria União Europeia propõe para este tema. Houve também a preocupação de garantir, ou pelo menos recomendar que naquilo que venha a ser o processo de concessão do espectro seja garantido a cada operador uma largura de espectro, um intervalo de espectro que garanta um nível de serviço adequado e alinhado também com aquilo que são as melhores práticas europeias. E penúltimo ponto, uma preocupação também com a existência de uma plataforma de monitorização de todo este processo. Queremos garantir que ele ocorre de forma acompanhada e monitorizada e, portanto, está previsto o desenvolvimento de uma plataforma eletrónica que, numa lógica de open data, nos garanta o acompanhamento e a monitorização deste processo de forma totalmente transparente. Por último, referir também que se propõe a criação, ou que se prevê a criação de um fundo para a transição digital que se pretende que permita responder àquilo que são também os desafios da digitalização e, portanto, a receita obtida com este processo não será alocada, não pretende ser apenas não pretende ser um encaixe financeiro, pretende isso sim contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais capacitada e, portanto, para uma transição digital mais bem conseguida. Obrigada. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Muito obrigado, Sra. Ministra. Meus senhores, o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital já deu-vos nota dos aspectos mais relevantes daquilo que está em causa. Como sabem, cabe ao Governo a definição da estratégia de implantação do 5G
em Portugal. Nós estamos a falar de uma evolução da tecnologia de comunicações móveis a que nós temos assistido ao longo dos anos, também em Portugal. Estamos agora na 5ª geração, estamos no 5G, mas não é uma mera evolução, esta é uma evolução com um impacto tremendamente grande para que possa permitir transformações na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós trabalhamos, na forma como a nossa indústria trabalha e inova. O Sr. Secretário de Estado aqui já o relembrou, nós estamos a falar de uma transmissão mais rápida de um volume de dados, de uma transmissão 100 vezes mais rápida, de uma forma praticamente instantânea, portanto com uma latência, como aqui já foi dito, 50 vezes menor, e a conexão de mais dispositivos. Estamos a falar de 1 milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. Quer dizer que nós entraremos agora numa nova fase em que as coisas, as máquinas, os dispositivos poderão comunicar entre si. Não é só o ser humano entre si, ou o ser humano e os dispositivos e as máquinas, é entre elas. E isto abre um conjunto de oportunidades que não estão sequer amplamente antecipadas no momento em que nós estamos aqui a falar. É tão importante para a nossa indústria, para a nossa economia, para as nossas cidades, para a nossa população, que nós queremos não só cumprir aqueles que são os prazos que estão determinados no plano europeu, como apresentar ou identificar nesta resolução do Conselho de Ministros um calendário que é, temos consciência disso, ambicioso. Eu já vos darei nota de algumas dessas metas. Permitam-me dizer-vos algumas coisas antes disso. Obviamente que se nós definimos a estratégia, cabe ao regulador definir o procedimento de atribuição do espectro. Mas obviamente que a estratégia que é definida por nós, para a estratégia que é definida pelo Governo, é importante a forma ou o resultado final da atribuição do espectro. As instituições europeias, os especialistas da área, as empresas tecnológicas, nomeadamente as europeias, como a Nokia, a Ericsson, todos têm dito que para aproveitarmos o potencial máximo do 5G, nós precisamos de uma banda de espectro de um operador de cerca de 100 MHz, no ideal. No mínimo de 80. E por isso nós gostaríamos que no quadro do leilão do espectro fossem dados incentivos, se sinalizasse que a intenção é que as nossas empresas possam atingir este nível de espectro. Estamos a falar de uma questão que eu percebo que seja mais técnica, mas que ela é decisiva para nós não termos um 5G coxo, para podermos ter um 5G em todo o seu potencial. Como nós temos consciência que esta nova geração de comunicações móveis exige um elevado nível de investimento por parte das nossas empresas, a questão do preço ou da receita do leilão propriamente dito não é para nós a questão fundamental. Para nós o que é fundamental é que as nossas empresas, as empresas que consigam as licenças, tenham a capacidade e invistam na qualidade do serviço e na cobertura em particular. E é por isso que nós também damos nota de que o nosso objetivo primeiro não é a maximização das receitas do leilão. O objetivo é sim que o 5G se possa desenvolver em toda a sua plenitude na nossa economia. No entanto, nós temos de fazer um leilão que seja correto, rigoroso, justo e dele advirão receitas, obviamente. O Sr. Secretário de Estado já deu uma nota sobre isso e eu queria reforçá-la. As receitas que decorrerão deste leilão devem servir o propósito de financiar a transição digital. Esse é um dos maiores desafios que todas as economias nas sociedades contemporâneas estão a atravessar, Portugal também. É um dos pilares do programa deste Governo e por isso nós queremos aproveitar este leilão, as receitas que dele virão para nós financiarmos e promovermos a estratégia de transição digital. Porque depois nós vamos poder, terão acesso àquele que é o calendário que nós propomos, porque ele é fundamental. Neste calendário e na rapidez com que nós vamos assegurar a cobertura do território com o 5G, dependerá também a possibilidade de Portugal se colocar ou não na fronteira tecnológica de um conjunto de inovações e de desenvolvimentos.
Desde logo até ao final do ano de 2020, a União Europeia determinou como objetivo termos pelo menos uma cidade com cobertura de 5G. Aquilo que nós queremos, porque serve também para nós sinalizarmos a forma como queremos que o país implemente o 5G, nós destacamos como objetivo 2 cidades. E digo 2 cidades porque nós queremos que uma das 2 cidades seja no interior do país. Esta é uma tecnologia complexa que, para ser verdadeiramente aproveitada, deve ter no seu território universidade, indústria, complexos de saúde, mas nós também temos isso no interior e por isso nós queríamos fazer em paralelo, garantir uma cidade litoral com mais de 50 mil habitantes e uma cidade do interior até ao final do ano de 2020. Até ao final do ano de 2023 devem estar dotadas com redes 5G os concelhos com mais de 75 mil habitantes, todos os hospitais públicos, 50% dos centros de saúde públicos situados em territórios de baixa densidade e 50% dos centros de saúde públicos do litoral, que não se encontrem já cobertos por rede fixa de elevado débito. Todas as universidades e institutos politécnicos. 50% das áreas de localização empresarial ou parques industriais dos concelhos do litoral e 50% das áreas de localização empresarial ou parques situados em territórios de baixa densidade. Os aeroportos internacionais, as instalações militares prioritárias. Até ao final de 2024 devem estar dotadas com redes 5G os concelhos com mais de 50 mil habitantes. 95% do traçado das rodovias nacionais com tráfego superior a um determinado limite que está aqui na RCM. A22, A23, A24 e A25. Estrada Nacional número 1, Estrada Nacional número 2. 95% da linha ferroviária de Braga a Lisboa e do corredor ferroviário Atlântico, onde estão as principais linhas da nossa rede ferroviária. 98% das linhas de comboio suburbanas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 98% das redes metropolitanas de Lisboa, Porto e da margem sul do Tejo. Porto de Sines, Porto de Setúbal, Porto de Lisboa, Porto de Leixões e Porto de Aveiro. Até ao final do ano de 2025, devem estar dotadas com redes 5G. Tendencialmente, 90% da população ter acesso a serviços de banda larga móvel com uma experiência de utilização típica de um débito não inferior a 100 megabytes. Os restantes portos comerciais nacionais, as rodovias com tráfego superior a 853 mil veículos por ano, a linha ferroviária Lisboa-Faro e as restantes instalações militares. Depois terão acesso a esta calendarização, mas é só para percebermos que, de facto, nós estamos conscientes de que este é um calendário ambicioso que permite garantir em 5 anos uma cobertura muito alargada do nosso território e, mais cedo ainda, das principais infraestruturas rodoferroviárias, aeroportuárias do país, mas também as áreas empresariais e industriais e as nossas universidades. Mas, conscientes de que este calendário é ambicioso, nós sabemos também que se Portugal quiser colocar na fronteira da tecnologia e da inovação, tem de ser de facto ambicioso e todos temos que ter a capacidade de nos apoiarmos e puxarmos uns aos outros se quisermos que Portugal seja mais do ponto de vista tecnológico do que aquilo que é. E, portanto, este é um esforço nacional que será feito em grande parte pelas empresas que concorrerem ao processo de atribuição de licença, mas obviamente que as políticas públicas acompanharão todo este processo que pode ser de facto uma oportunidade de transformação da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos disponíveis para perguntas. Bom dia, Flávio Nunes do ECO. Eu tenho várias questões, mas começaria por perguntar quanto é que o Governo espera arrecadar com este leilão de frequências. Não é o mais importante, isso o Sr. Ministro, mas devem ter alguma estimativa. E quanto desse montante é que vai ser afeto, então, ao Fundo para a Transição Digital? E pergunto também que cidades vão ser essas abrangidas já pelo 5G até final de 2020. Muito obrigada. Vou passar a palavra, se calhar, primeiro ao Sr. Secretário de Estado da Transição Digital.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O valor especificamente não está, como é óbvio, quantificado. Isso depois decorrerá daquilo que é um processo normal de concorrência que no âmbito do leilão. O que sabemos é que o Governo tomou a decisão de que a receita será alocada a este fundo e, portanto, sabemos o destino, não sabemos ainda o montante, isso decorrerá do próprio processo em si mesmo. Em relação às cidades, o que estão previstas são estas orientações de distribuição numa lógica de coesão territorial entre litoral e interior, alguns critérios de dimensão de cidades e, portanto, esta estrutura temporal que o Sr. Ministro já referiu em termos de calendarização que vai progressivamente alargando à globalidade do território nacional, naturalmente das cidades maiores para as mais pequenas, mas garantindo a tal lógica de distribuição litoral e zonas menos densamente povoadas. Desculpe. Muito obrigada. Mais questões? Bom dia, Pedro Valador, RTP. Eu queria perguntar se há alguma outra fonte de receita prevista para o Fundo de Transição Digital, ou só a receita dos leilões, e queria também saber se há algum tipo de orientação relativamente às marcas. Sabemos que há aquela orientação relativamente a marcas de infraestruturas que podem apresentar algum risco, nomeadamente a Huawei, e outras, se há alguma orientação nesse sentido, nesta estratégia. Muito obrigada. O processo será sempre acompanhado por um grupo de trabalho que, aliás, esteve a trabalhar na avaliação de risco nacional e a contribuir, assim, para a avaliação de risco que foi feita a nível europeu. A Comissão Europeia publicou no passado dia 20 de janeiro um conjunto de orientações, uma caixa de ferramentas, um conjunto de medidas que até ao final de abril cada país organizará no sentido de assegurar a segurança das redes. Essas medidas têm algumas orientações em matéria de fornecedores, garantindo que é sempre avaliado o risco e que existem sempre medidas de diversificação, ou seja, de garantir que nenhum fornecedor fica fornecedor único, por exemplo, dos centros e do resto da rede. E o que está garantido nesta resolução é o acompanhamento das medidas definidas a nível europeu, mantendo-se sempre Portugal na linha de garantir as melhores práticas de cibersegurança. E o grupo que aqui está previsto, que acompanhará todos estes trabalhos, definirá que medidas Portugal adotará desse conjunto de medidas proposto pela Comissão Europeia até 20 de abril e acompanhará de seguida aos trabalhos, garantindo, aliás, um acompanhamento regular dessa avaliação de risco a nível europeu, nacional e europeu, e que medidas são necessárias para os complementar. Vou passar então também ao Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital. Bom, do ponto de vista da primeira pergunta, que outras fontes de receita não estão previstas, outras fontes de receita, neste diploma trata-se apenas de dar um destino àquilo que será a receita do leilão. Em relação também ao tema, a Sra. Ministra já esclareceu e, portanto, o que eu diria apenas em jeito de complemento, que do ponto de vista de cibersegurança não faz sentido Portugal tenha uma agenda desenquadrada daquilo que são as orientações europeias nesta matéria. Não só porque não era eficaz uma estratégia própria e específica, temos de estar alinhados, temos de contribuir e acompanhar, mas não termos uma estratégia divergente que não se mostre alinhada, porque a cibersegurança, uma das razões de sucesso, ou dos fatores críticos de sucesso, é exatamente a articulação de estratégias ao nível europeu. Portanto, desse ponto de vista é o que faremos. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Obrigado. Eu julgo que, de qualquer forma, as questões foram respondidas. De qualquer forma, para ficar mais claro ainda, só a questão do Fundo para a Transição Digital, o Sr. Secretário de Estado explicou que era preciso dar um destino e que esse foi um instrumento encontrado para lhe dar destino. De qualquer forma, como nós sabemos, o financiamento da transição digital já está hoje a acontecer, isto é, o programa na área da transição digital, o Sr. Secretário de Estado é que é o responsável, eu não quero estar mas às vezes pode passar alguma, quer dizer, o Sr. Secretário de Estado, aliás, pode bem dizer, era outra conferência de imprensa, isto é o trabalho que está a ser feito neste momento já em transição digital, nomeadamente na área da transição digital, e as várias formas de financiar essa transição digital. Aqui o que está em causa simplesmente é um leilão que tem de ser feito
especificamente para o 5G, vai dar resultado a receitas. O que é que fazemos com essas receitas em específico? E é só... portanto, é mais um instrumento, passará a ser mais um instrumento para apoiar uma transição digital que é apoiada das mais diferentes formas. Eu queria dar só uma nota, que é importante. Este é um investimento muito relevante, que o setor privado vai ter de fazer, querendo as licenças, obviamente. Nada impede, aliás, já há notícias disso, de que os diferentes operadores possam agregar, trabalhar em conjunto para fazer face a investimentos, nomeadamente ao nível das infraestruturas que são, de facto, dispendiosas, e por isso todas as formas de associação e cooperação entre o setor privado são sempre bem-vindas e possibilitadas por este nosso programa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Mais perguntas? Bom dia, Wilson Leite, CMTV. Pergunto se, havendo várias etapas neste processo, se esta atribuição de licenças e o próprio leilão será feito de uma forma única ou será feito de forma faseada? E depois perguntar também se este grupo de trabalho que foi criado, de alguma forma, teve em preocupação um estudo sobre as consequências da exposição das populações a esta rede. Muito obrigada. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Primeiro, a questão do leilão. Nós, como eu dizia no início, nós definimos a estratégia e a ANACOM, o regulador, definirá o processo de atribuição das licenças. Julgo, no entanto, que já é público que aquilo que vai estar disponível no leilão são 400 MHz, 300 a partir de 2020 e 100 a partir de 2025, porque há 100 MHz na faixa, nomeadamente o 3,6, que já estão neste momento ocupadas por uma empresa. Mas eu aqui já estou a entrar em terreno que é alheio ao Executivo. E, portanto, queria aqui deixar claro que isso já é matéria. Nós definimos a estratégia, a definição do processo de atribuição de licença do espectro propriamente dito é gerido pela ANACOM, pelo regulador, que obviamente deve ter em consideração a estratégia, porque as duas podem se condicionar, vá lá. Mas quem tem esse poder, para ser mais justo, essa é uma pergunta que quem tem autoridade para lhe responder é de facto a ANACOM, embora algumas dessas questões sejam públicas e, portanto, sobre a saúde respondes? Não é um grupo de trabalho dedicado à segurança de redes, mas a resolução prevê que sejam desenvolvidos e publicitados estudos relativos ao eventual impacto do 5G na saúde pública, e, portanto, isso encontra-se previsto na resolução do Conselho de Ministros. Mais questões? Devo perguntar ao Sr. Ministro, o Sr. Presidente da ANACOM disse há algumas semanas que admitiu a hipótese de se forçar as operadoras à partilha de infraestruturas, uma questão que se chama roaming nacional. Isso vai estar presente nos cadernos de encargos? E a segunda questão é, Bruxelas nessa caixa de ferramentas fala nos fornecedores de alto risco. Se o Governo admite, por exemplo, o Huawei, que tem uma forte presença em Portugal, se é considerada ou se poderá vir a ser considerada um desses fornecedores de alto risco. Muito obrigada pelas suas questões. Relativamente à segurança, o nosso compromisso é de aplicar todas as medidas que a União Europeia considerar fundamentais. Esta ação, como disse o Sr. Secretário de Estado, é sempre uma ação concertada a nível europeu e uma ação que cabe aos Estados-membros. E o que o grupo fará é uma permanente avaliação de risco, que inclui, obviamente, os riscos dos fornecedores. Fora esse compromisso de acompanhar sempre e de ir atualizando os nossos instrumentos de garantia de segurança de redes, não tenho mais nada a acrescentar. O trabalho é feito, será feito e recorrerá a todas as medidas que estão neste momento disponíveis. Vou passar então a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação para a segunda questão. Esse tema é abordado aqui na nossa resolução e nós achamos que deveremos avaliar e caminhar para um roaming nacional que permita aproveitar toda a infraestrutura que nós temos no nosso território.
nós temos uma situação particular no nosso país, não acontece apenas cá, mas não acontece em todos os países, porque aquilo que nós temos é cada operador a investir na sua própria infraestrutura. E, portanto, temos em vários sítios do país duplicação, triplicação de infraestrutura, de antenas, umas ao lado das outras, o que obviamente significou, do ponto de vista da economia nacional, entre recursos públicos e privados, desperdício. E por isso essa é uma preocupação que nós temos, como é que no futuro nós podemos ir aproveitando e promovendo a partilha, a utilização partilhada da infraestrutura que já está feita e da infraestrutura que vier a ser feita. Nós temos esta particularidade que não é boa e que acaba por, na realidade, significar mais custos, desde logo para os operadores, mas depois para o país todo, que é quem paga também, através dos serviços que são pagos às operadoras, quem paga este investimento que tem, em alguns sítios é duplicado, noutros sítios é triplicado. E, portanto, há zonas onde só há uma infraestrutura e os clientes das outras operadoras não conseguem, e, portanto, nós queremos promover essa utilização. Muito obrigada. Vamos ter de trabalhar ainda nessa questão, mas é para nós uma questão importante. Mais questões? Aproveito a presença do Sr. Ministro para colocar outra questão que tem a ver com o alerta feito pelo Tribunal de Contas. Pronto. Precisamente, portanto, era sobre a questão era sobre o alerta deixado pelo Tribunal de Contas em relação à ferrovia, que fala num investimento que tem que ser feito com urgência. Eu pergunto-lhe se as promessas que estão em curso ou os investimentos já anunciados são suficientes para esbater essas preocupações do Tribunal de Contas ou se vai ser necessário um reforço extraordinário. Acrescentava que o Tribunal alerta para uma percentagem significativa de infraestruturas que estão de forma pouco satisfatória ou não satisfatória, nomeadamente obras de arte, ferrovia e rodovia. Muito obrigada pelas questões. Hoje não posso dizer que não foi discutido em Conselho de Ministros, uma vez que este Conselho de Ministros foi por via eletrónica, mas posso passar a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Obrigado, Sra. Ministra. Vamos devagar, porque é uma matéria importante e que, não tratada de forma prudente, gera um sentimento de insegurança que não é justificado. Em primeiro lugar, a análise que é feita do PETI 3+, que é um programa que nem sequer está em execução. Estamos a falar de uma avaliação que é feita de um programa que previa 3.500 milhões de euros de investimento e aquilo que está a ser implementado em Portugal é um programa, nomeadamente Ferrovia 2020, de 2.000 milhões de euros. Portanto, nós estamos a comparar aquilo que está a ser comparado é um programa inicial que tinha um volume de investimento com a execução de um programa que não corresponde àquilo que estava no PETI 3+. Portanto, desde logo, esta nota é importante. Depois, a avaliação que está a ser feita pelo Tribunal de Contas leva em consideração como data limite para esse investimento 2020. E nós estamos a trabalhar num calendário que inclui 2023. É assim em todos os países da União Europeia. O ciclo de investimentos, terminando oficialmente em 2020, tem mais 3 anos para a sua execução e em todos os países da União Europeia esses 3 anos estão a ser utilizados. Portanto, para nós termos consciência de forma como olhamos para resultados que estão a comparar um programa e um prazo que é muito diferente do programa que hoje está a ser implementado e no prazo que hoje está a ser considerado para a sua implementação. Senão estamos a comparar um determinado programa com um nível, e estamos a chegar a um nível de execução que não corresponde àquele com que estamos a trabalhar, porque o programa com que estamos a trabalhar não é 3.500 milhões de euros, é de 2.000 milhões de euros. Eu não sei se me estou a fazer entender bem, mas estou a tentar fazer o melhor para que nós consigamos todos, quando nós estamos a tratar os assuntos, a dizer as coisas como elas são, porque senão geramos confusão e não se consegue trabalhar nesse quadro.
Porque depois já às páginas tantas, uns estão a falar de alhos, outros estão a falar de bugalhos e já ninguém se entende. E isso acontece muitas vezes. Depois, fala-se de um risco imaterial de inoperacionabilidade das infraestruturas, principalmente as obras de arte. É aquilo que é tratado pelo Tribunal de Contas. A IP, se há área das infraestruturas... A IP é uma empresa muito respeitada e conceituada ao nível da segurança, que é o centro, a primeira prioridade daquela empresa. No quadro dessa preocupação com todas as infraestruturas, as obras de arte têm ainda uma centralidade e uma atenção especial, dentro daquilo que já é muito rigoroso a todos os níveis. A segurança das infraestruturas não está, portanto, em causa. E é importante que nós tenhamos isto presente. Porquê? Porque o estado de conservação de algumas dessas infraestruturas, e para que nós não nos enganemos, não foi o Tribunal de Contas que as aferiu. Isso é a classificação feita pela própria IP, que tem um conjunto de níveis para aferir do seu estado. E consoante o estado e consoante o risco, a IP, que faz uma monitorização, nomeadamente então das obras de arte, muito próxima e muito regular, são tomadas um conjunto de medidas para garantir a segurança. Ou condicionalidades, em termos de dimensão, de volume de utilização, de peso, ou então mesmo de encerramento a partir do momento em que é detectado qualquer risco. Essa classificação de estado, de bom, de razoável, de deficiente, esta classificação que a IP faz sobre o estado das nossas infraestruturas é um trabalho interno importante para conseguirem planear a intervenção numa determinada obra. Como vocês sabem, a intervenção exige um processo de contratação pública que é relativamente demorado e por isso há sempre um trabalho regular de classificação do estado de conservação das nossas infraestruturas para a própria IP poder calendarizar o momento de intervenção nessas infraestruturas. A segurança não está, portanto, posta em causa. Dito isto, nós sabemos todos, aliás, eu tenho dito com muita frequência, que o país, durante décadas, desinvestiu nas nossas infraestruturas, principalmente na nossa ferrovia. Esse desinvestimento, que leva décadas acumuladas, de desinvestimento acumulado, não se resolve em 2, 3 anos. E nós precisamos de ter bem presente que nós, num país que tem dificuldades e que tem um limite do ponto de vista orçamental, e muitas necessidades diferentes, nós temos que fazer a gestão mais cuidada daquela que é a capacidade orçamental do país. Esse trabalho tem sido feito. A segurança está em número 1, em primeiro lugar, mas obviamente que a conservação e o investimento, não só nas infraestruturas que já temos, como em novas infraestruturas, é uma grande preocupação que nós temos e que nós queremos continuar a ter. Mas temos todos de ter presente isto. Os problemas que nós temos no nosso território são muitos, as necessidades são muitas, o orçamento não é infinito. E por isso eu queria aqui dar mais uma nota, que é com muita preocupação e alguma vergonha, se querem que vos diga, de fazer parte de uma classe política em que alguns partidos, nomeadamente PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, fazem um discurso sobre a carga fiscal que tem como objetivo, ou tem como consequência, enganar o povo português, criando a ilusão de que é possível pagarmos a elevada dívida que Portugal tem, termos bons hospitais, termos muitos médicos e enfermeiros, pagarmos melhor aos nossos professores, pagarmos melhor às nossas forças de segurança, termos estradas com qualidade, termos linhas ferroviárias com qualidade, termos bons comboios, termos bom metropolitano e ainda baixar os impostos, reduzir a carga fiscal. Chegamos também à altura de todos, em vez de manipularmos ou enganarmos o nosso povo, dizermos a verdade. E a verdade é, o país tem problemas, o país tem muitas necessidades, o orçamento não é elástico e, por isso, há uma parte do debate
que é tido na praça pública e que nós fomos ouvindo durante o último debate orçamental, que não é um debate honesto na relação entre nós políticos e o nosso povo. Por isso, dizer-vos que nós não conseguimos, com as limitações que nós temos e com as necessidades que nós temos, corresponder com o nível de urgência que todos nós sentimos para resolver estes problemas. Nós estamos a fazer um grande esforço para recuperar o investimento e a melhoria do estado das nossas infraestruturas, mas isso leva tempo. Ajudava, no entanto, que nós não nos enganássemos uns aos outros. Quando nós, e num país com as dificuldades que tem, sem não estar em causa por este governo, até porque aquilo que fizemos foi o contrário, não está em causa nem é objetivo deste governo aumentar impostos, nós não podemos também fazer ou prometer ou dizer que é possível uma redução e ao mesmo tempo queremos fazer o investimento que toda a gente exige. E isto é importante que nós tenhamos todos a coragem de assumir as coisas como elas são. Quem pode mais deve contribuir mais e deixem-me vos dizer também a propósito das nossas empresas e das empresas mais lucrativas do nosso país. São empresas que usam os serviços públicos. Os nossos serviços públicos são utilizados pelos trabalhadores dessas empresas, as infraestruturas, a qualidade da nossa rodovia e da nossa ferrovia é utilizada e é fundamental para o sucesso das nossas empresas e por isso é que é irresponsável. Nós estamos sistematicamente a exigir a redução dos impostos sobre as empresas, sobre aqueles que mais podem pagar e ao mesmo tempo estar à espera que as obras que todos queremos apareçam feitas no dia seguinte. E por isso chega a altura de nós falarmos verdade. Mas sobre este tema, e sumarizando, aquilo que está a ser comparado é um programa que tem um nível de investimento previsto que já não está em execução e num calendário que é diferente daquele que estava subjacente ao PETI 3+. Ponto 1. Ponto 2. A segurança é a preocupação número 1 da IP. Nenhuma infraestrutura da IP pode estar aberta e sem condicionalidades se não estiver em condições. O nível de classificação do estado dessas obras é fundamental para dentro da IP poderem calendarizar a necessidade e o tempo para fazer as intervenções. No entanto, o desinvestimento é real na infraestrutura, nomeadamente ferroviária, tem décadas, não se recupera em 2 ou 3 anos. Mas nós estamos a fazer esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Não temos mais questões. Muito obrigada e bom resto de dia.